Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Ao longo de vários domingos nós temos refletido sobre declarações que Jesus fez acerca de si mesmo, ou que outras pessoas que o encontraram falaram acerca deles, ou que foram declarações inspiradas pelo Espírito Santo na mente, no coração do discípulo querido dele, João. Então, a partir do Evangelho de João, nós temos refletido sobre diferentes aspectos da vida do Senhor Jesus. E hoje chegamos ao capítulo de número 11, onde nós encontramos duas declarações de Jesus. Nós vamos focar em uma delas. E essas duas declarações, elas se entrelaçam. Essas duas declarações formam, por assim dizer, um dos alicerces de nossa crença. Estas declarações feitas por Jesus aconteceram num contexto muito especial, um contexto de muito sofrimento. Foram revelações que ele fez a pessoas queridas que estavam com seu coração partido pela morte de um ente querido. Na verdade, poucas coisas são tão difíceis, tão dolorosas em nossa vida quanto a morte de alguém que amamos. Especialmente quando esta é uma morte que, ao nosso ver, é uma morte prematura. Não há palavra humana alguma que possa arrancar do nosso coração aquela tristeza, aquela perplexidade profunda num momento como esse. Mas o que Cristo falou, e especialmente o que Ele fez, transformou o choro em alegria, transformou o luto em uma festa, em uma grande festa completamente inesperada. A família em que isto aconteceu não era uma família qualquer, não era uma família que Jesus conheceu naquele momento. Pelo contrário, era uma família com quem ele tinha laços profundos. Uma família composta por 3 adultos, Marta, Maria e Lázaro. Eram seus amigos muito próximos, muito chegados, que moravam na cidade de Betânia. Lázaro ficou doente e morreu em poucos dias. Mortes, como eu disse, são sempre dolorosas, mas quando elas nos parecem prematuras, são ainda mais difíceis de serem aceitas. E surgem muitos questionamentos. Ele não estava bem no mês passado, na semana passada. Será que havia alguma providência que nós poderíamos ter tomado para evitar esta morte tão abrupta? Será que faltou a intervenção de algum médico mais competente? Estes questionamentos, na verdade, eles ampliam muitas vezes a nossa dor. E este era o sentimento de Marta e de Maria. E podemos ver exatamente isso quando nós lemos o texto sagrado. Convido você então a acompanhar comigo o texto de João, capítulo 11, a partir do versículo 20, quando nós podemos tirar aqui um flash desse momento na vida desta família. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas se, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria estavam, como muitos de nós,
corremos o risco de estar numa situação como aquela, diante de uma morte inesperada, cheias de dúvidas. E se tivéssemos orado mais? E se tivéssemos pedido mais a Deus? E se tivéssemos confiado mais no Senhor? Neste contexto, de sofrimento intenso, a declaração de Jesus, ela traz um impacto muito grande. É bem verdade que nenhuma das duas compreendeu naquele momento em que Jesus pronunciou aquelas palavras, o que de fato estava por vir. Elas não entenderam a dimensão do que Jesus estava falando naquele instante. E Jesus, então, vai agora até a porta da gruta onde o seu amigo Lázaro estava enterrado, há 4 dias. E ele, então, naquele cenário de dor, de sofrimento, manda que retirem a pedra que estava na porta do sepulcro. E ele, então, dá um grande brado: Lázaro, vem para fora. E naquele instante, aquela voz ecoa dentro daquele lugar. Mas ecoa não apenas naquela gruta, ecoa dentro de Lázaro. E o coração volta a bater, os pulmões se enchem de ar, o sangue começa a circular. Acontece um milagre e Lázaro, mesmo estando todo atado, de alguma maneira ele consegue se mover e ele chega à porta e a expectativa, a sensação é de assombro. Nunca tinham visto aquilo. É um milagre que confirma exatamente o que Jesus tinha dito pouco tempo atrás. Eu sou a ressurreição. Os grilhões da morte são quebrados. Eu sou a ressurreição e a vida. Que declaração ousada, comprovada agora por este milagre extraordinário. Jesus disse: sigam os meus ensinamentos e vocês vão ressuscitar diante dos mortos. Jesus disse: eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa, morrendo, voltar à vida aqui na terra até se tornar um ser iluminado. Jesus disse: siga esses 7 passos e você vencerá a morte. Não! Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho diante de mim o poder da ressurreição. Na verdade, nenhum ser humano sozinho consegue vencer a morte de forma definitiva. Jesus afirma ser a ressurreição, não apenas por este milagre, que ele operou à vista daquela multidão que ficou de fato impressionada. Mas Jesus Cristo declara ser a ressurreição pelo que iria acontecer com ele alguns dias depois. Porque essa história da ressurreição, ela é tão importante para nós os cristãos. Em outras tradições religiosas, em outras crenças, existem histórias de deuses morrendo e ressuscitando. Existem relatos parecidos com esse. A diferença é que em todas as outras religiões, essas histórias foram criadas. São histórias que são frutos da imaginação, são mitos, sem que se possa, de alguma forma, comprovar a veracidade de cada uma delas. Não existe uma base histórica real. A declaração de Jesus acerca de si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, ela se confirma não apenas por esse relato de Lázaro, mas também pela sua ressurreição, diante da qual existem muitas evidências históricas. Além do registro dos evangelhos, nós temos este registro feito pelo apóstolo Paulo alguns anos depois. 1 Coríntios 15, 3-7. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois disso, foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Queridos irmãos, quando Jesus Cristo falou acerca da ressurreição, dizendo, eu sou a ressurreição, ele não o fez como quando falou acerca de outros atributos dele. Nós já vimos aqui Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. São metáforas que Jesus utiliza para apresentar alguns dos seus atributos, algumas das suas características, dos seus poderes. Mas aqui não.
Jesus Cristo, quando diz eu sou a ressurreição, de fato ele está se referindo a algo real. O detalhamento que a Bíblia traz da morte de Jesus, como nós ouvimos aqui agora há pouco na canção que antecedeu a mensagem. O corpo de Jesus sendo dilacerado, todo o sofrimento que ele experimentou, seu corpo sendo martirizado, o detalhamento do local onde o corpo de Jesus, completamente destruído, foi depositado, confirmam que de fato a sua morte ocorreu. Para que a ressurreição seja verdadeira, a morte de Jesus precisa ser verdadeira também. E é interessante que os 4 evangelhos detalham a morte de Jesus, mostrando que não foi uma fraude, como algumas pessoas chegaram a sugerir. Além disso, se a ressurreição de Jesus, se a morte de Jesus, foi real, a sua ressurreição foi real, porque ela foi confirmada por várias pessoas. A ressurreição de Jesus, então, queridos irmãos e amigos, não é um mito, como defendem alguns teólogos liberais. Aconteceu uma ressurreição espiritual. O Espírito de Cristo está vivendo no coração dos seus seguidores. Como um ator famoso, um artista que diz, Elvis não morreu, fulano não morreu, porque está ali vivo as suas ideias. Não é nesse sentido que a Bíblia fala da ressurreição e vida de Jesus. Que evidências temos, a partir do relato dos evangelhos, de que a morte de Jesus não é uma lenda? A ressurreição de Jesus, na verdade, queridos irmãos, amigos, é um fato admirável. É um fato histórico admirável. É um fato surpreendente até para os seguidores de Jesus. Poderia ser uma surpresa para nós apenas, mas não. Os 4 evangelhos têm diferentes narrativas em alguns detalhes, mas todos têm um ponto em comum. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos transmitem a sensação de maravilha, de espanto, que foi vivenciada pelos seguidores de Jesus. Apesar das várias alusões nas Escrituras, apesar de Jesus ter falado claramente que ele ressuscitaria dentre os mortos, quando Jesus ressurgiu, todos foram pegos de surpresa. Ninguém estava fazendo ideia de que haveria uma nova criação. Isso é de fato surpreendente, porque se não houvesse nenhuma indicação prévia disso, de que isso aconteceria, poderíamos dizer, não, na verdade, é explicável esta surpresa, mas não. As primeiras pessoas envolvidas na ressurreição de Jesus estiveram também envolvidas com a sua morte. E elas então se viram obrigadas a dar uma meia volta e dizer, na verdade eu pensava que Jesus estava morto, porque eu vi na cruz, eu vi o corpo dele sendo colocado naquele túmulo, mas isso mudou. E elas mudaram a sua mente, o seu coração, deram meia volta maravilhadas. Preste atenção nesse ponto, porque ele é muito importante. Por mais numerosas que tenham sido as alusões anteriores, como já mencionei, nas Escrituras e na própria palavra de Jesus, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, talvez aqueles que seriam os mais preparados para o evento da ressurreição, quando a ressurreição aconteceu, eles foram pegos de surpresa. Nenhuma das pessoas envolvidas na aparição de Jesus pôde tomar alguma providência. Vamos tomar aqui uma providência para receber Jesus. Eles não tomaram providências, eles apenas se maravilharam. É interessante que 2 grupos religiosos, os fariseus e os essênios, que cada um à sua maneira procuravam preparar o povo para a vinda do Messias. Quando eles estão diante desse novo fato, desta ressurreição de Jesus, eles não perceberam. É como se eles estivessem olhando para um outro lado. Em se tratando de ressurreição, na verdade, todos são novatos. O interessante é que quando nós nos preparamos para algum evento importante, para um casamento na família, para um grande evento na igreja, como aconteceu esta semana aqui, quantas horas de preparação, cada uma das irmãs adora preparando tantas coisas. Quando você tem um evento importante, significativo, nós estamos agora já nos preparando para um evento que vai acontecer em janeiro do ano que vem. Isso é normal, é assim que acontece, porque senão esse evento será um fiasco. O maior evento da história, não teve uma preparação.
Ninguém se preparou. Ninguém está dizendo, eu estou aqui preparado para quando Jesus Cristo ressuscitar, eu vou estar ali na primeira fileira. Eu vou estar ali na porta do túmulo. Eu vou estar ali para tirar uma selfie com Jesus. Não houve nada disso. A maravilha da ressurreição é que ela foi algo em que ninguém é perito. Não são fatos sobre os quais nós temos algum controle. Porque dependeu exclusivamente de uma ação poderosa e maravilhosa do Senhor. Então nós podemos, meus irmãos, por conta disso, inferir que a história é verdadeira. Porque não foi algo que foi preparado, que foi armado, que foi arquitetado pelos discípulos de Jesus, pois os relatos bíblicos mostram que eles e todos os demais foram tomados de grande surpresa. Isso é um fato admirável. Um outro fato admirável é que as pessoas que Deus escolheu para serem as testemunhas da ressurreição não eram pessoas que, naquele contexto social, eram pessoas de grande credibilidade. Aos olhos da sociedade, eram pessoas sem grande importância naquela sociedade machista. Quem dava crédito ao testemunho de uma mulher? E elas desempenharam um papel de destaque quando elas perceberam o que tinha acontecido. Apesar de alguns líderes reconhecidos como Pedro e João não terem ficado de fora dessa celebração ou desta percepção, foi Maria Madalena a primeira pessoa a receber esta notícia. Isto é extraordinário, meus irmãos. Ela é a única pessoa que aparece no relato dos 4 evangelhos. O que nós sabemos acerca de Maria Madalena? Na verdade, muito pouco. O que nós sabemos acerca dela, na verdade, já desabona, porque a Bíblia diz que houve um tempo, antes de encontrar-se com Jesus, que ela tinha 7 espíritos malignos. O que esses espíritos provocavam na vida dela? Alguns dizem que ela tinha uma vida depravada, provavelmente era uma prostituta. Outros diziam que ela certamente tinha algum problema mental, ou as duas coisas juntas. E foi essa a primeira testemunha da ressurreição, alguém que estava no circuito da marginalidade. Tendo em vista a importância que nós damos na nossa sociedade, aquilo que as celebridades apoiam, falam, nós precisamos prestar atenção nesse fato. Deus parece nesse aspecto meio ruim de marketing. Olha quem ele foi escolher para dar a notícia da ressurreição. É provável que homens e mulheres se mostrarão mais valiosos na percepção do agir de Deus. São aqueles que às vezes a gente não dá muita importância. Quais são as pessoas que Deus pode hoje estar agindo para comunicar as suas grandes notícias? Pessoas que estão à margem da respeitabilidade, os pobres, as minorias, os sofredores. A ressurreição foi um fato admirável por essas pessoas envolvidas, mas também pelo cenário em que ele ocorreu. A ressurreição foi um acontecimento, ao mesmo tempo, extremamente discreto, que se deu em um lugar tranquilo, sem publicidade, sem espectadores. É claro que houve muita emoção, houve lágrimas, correria, confrontos, dúvidas, alegria, mas isso num número de pessoas um tanto limitado. Talvez uma exceção que nós temos desses fenômenos especiais seja o terremoto que aconteceu quando Jesus ressuscitou, ali naquelas imediações, e que os soldados puderam testemunhar, mas nada além disso, e mesmo assim, as pessoas que ouviram os soldados não ficaram acreditando muito naquela história. Eu confesso que eu tenho vontade de perguntar para Deus, quando eu chegar lá no céu, Senhor, por que Jesus não apareceu lá em Jerusalém, na porta do templo? Por que ele não foi lá no palácio e se apresentou para Pilatos, dizendo, olha aqui, Pilatos. Por que ele não foi lá em Roma e se apresentou para o imperador? Por que ele não foi lá na porta do templo e disse, olha, eu estou aqui? Eu não sei. Como mencionei agora há pouco, parece que Deus não dá muita bola para o marketing. Quando a gente vai fazer alguma coisa importante, quando a gente tem algo importante, a gente fica pensando, como é que a gente faz para que as pessoas saibam disso? Como é que nós vamos usar os melhores meios para propagar isto? Mas as luzes intensas e amplificação, segundo Eugene Peterson, não são acessórios para o cultivo desta maravilha. Esse é um outro fato muito importante. Mas além disso, meus irmãos,
A ressurreição de Jesus é um fato admirável pelo temor que causou. Há um espanto, há também um temor. Na verdade, esta é a reação que aparece com mais detalhes e mais frequência no relato dos evangelhos. Nós experimentamos temor quando nós somos pegos de surpresa e não sabemos o que fazer. Experimentamos temor quando as nossas pressuposições e as nossas conjecturas são demolidas. Nós não sabemos explicar o que está acontecendo, o que estamos enfrentando. Nós experimentamos temor quando, sem nenhum aviso, a realidade se apresenta diferente do que nós pensávamos. E mesmo que seja uma coisa boa, nós ficamos ali perplexos. O que é isso? E nessas situações, tantas dessas situações em que há uma aparição de um anjo do Senhor, em que há um milagre, qual é a palavra de Jesus? Qual é a palavra de Deus para a gente? Não temas, não temas. E aí esse temor humano se transforma num outro tipo de temor, que é o temor do Senhor, que significa uma atitude de reverência, uma atitude de perplexidade com um misto de alegria. O temor do Senhor leva a pessoa a uma atitude de respeito. O temor do Senhor leva a pessoa a uma atitude de adoração. No relato dos evangelhos, nós temos então diferentes momentos, diferentes situações de medo. Duas delas se referem a esse temor humano, quando as mulheres saem perplexas diante do túmulo vazio, sem entender o que estava acontecendo. Outros são os guardas romanos, que também ficam aterrorizados com o que está acontecendo. Mas nas demais ocasiões, há sempre uma palavra, com a palavra do Cristo ressuscitado para Maria Madalena: não tenha medo. Essas referências, então, que acompanham este episódio da ressurreição, essas emoções que acompanham o medo, a desorientação, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, há muitas coisas envolvidas, é mais do que eu imaginava. Esse algo diferente e estranho é algo que Deus comunica ao nosso coração. É isso que acontece quando nós começamos a experimentar o temor do Senhor. Quando nós estudamos as Escrituras, nós devemos estudar com esse coração aberto à admiração. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida, creio eu, meus irmãos, como cristãos, é perdermos a admiração por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus é. Imagine que você estivesse andando na rua e de repente uma pessoa que já morreu, muito querida sua, você a encontrasse. Qual seria a sua reação? Certamente seria admiração e medo. Nós temos encontrado o Cristo ressurreto. Não é pouca coisa. Isso gera em nós, deve gerar em nós um sentimento de alegria, ainda que de um certo temor, de um certo espanto, mas não é algo absolutamente natural. Nossa fé, então, é construída nesse alicerce da ressurreição. Mas existe ainda uma outra bênção vinculada à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é e será partilhada por aqueles que nele crerem. No início desta mensagem, eu apresentei a declaração de Jesus no contexto da morte de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falou e chamou Lázaro de volta à vida. E em seguida refletimos aqui sobre a ressurreição de Jesus e o seu impacto na vida dos primeiros discípulos. A diferença entre o que aconteceu com Lázaro e com Jesus é muito grande. Porque no caso de Lázaro houve uma ressuscitação. Ele realmente veio da morte para a vida novamente, mas passado mais alguns anos ele morreu, como qualquer outro ser humano. Com Jesus foi diferente, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou e nunca mais morreu outra vez. Confira comigo então essa argumentação do apóstolo Paulo. Ora, o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como é que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então nós estamos aqui falando de um Cristo que não apenas ressuscitou, mas um Cristo que está vivo. E por isso, ainda escrevendo aos cristãos de Corinto, Paulo orienta, mas de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também pelo homem veio a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo usa aqui a imagem de um sono para explicar a realidade da morte. Ele diz, aquele cristão que está morto é como alguém que morre. E Jesus é como alguém que dorme. E Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro daqueles que dormiu, mas que não ficou dormindo, mas que ressuscitou. E ele cita aqui, a morte chegou ao mundo, lá no Jardim do Éden, através de um homem. Mas veio também a ressurreição e a vitória sobre a morte através de um homem, que é Jesus Cristo. Como é que nós então nos apropriamos desta ressurreição? Há duas etapas no processo. Nós já experimentamos a ressurreição no âmbito espiritual. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, você nasceu de novo. E você experimentou então uma ressurreição. É o que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe aqui o tempo do verbo, ele diz que Cristo já nos ressuscitou, o verbo está no passado. Então já aconteceu uma ressurreição no sentido espiritual. Na sua vida, meu irmão, quando você recebeu Jesus como seu Salvador. Mas Paulo também, o próprio Paulo fala de um evento futuro que ainda não ocorreu. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E este corpo que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo venceu a morte. E nós também venceremos. A morte física será superada também por esse milagre da ressurreição. Como aconteceu com Jesus Cristo, vai acontecer conosco. Então, nós temos duas etapas. No sentido espiritual, nós já fomos ressuscitados, nós já temos a nova vida em Cristo, mas esta obra vai se completar quando o Senhor Jesus Cristo voltar e todos os seus filhos ressurgirem dentre os mortos num corpo glorificado. Você já se encantou com o fato de Jesus Cristo não estar mais no túmulo? Você o admira por ele ser a encarnação da ressurreição? Se você não se apropriou desta realidade, provavelmente você até acredita nisso, mas isso ainda não é uma realidade para você. Deus convida você a se aproximar, a ler as Escrituras, a visualizar o túmulo vazio e a pedir a Deus: Senhor, me conceda também a bênção da ressurreição. E a alegria e o encantamento disso será de fato maravilhoso. Vibrando com a ressurreição de Jesus, crendo em Jesus como seu Salvador e Senhor, você vai experimentar a alegria da esperança da ressurreição. Ressurreição espiritual, que começa aqui e agora. Ressurreição física no futuro, quando o Senhor ressurreto voltar e todos nós podermos contemplar o seu rosto, o seu corpo, face a face. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Você que já é um cristão, que já experimentou esta bênção da ressurreição espiritual, esse é o momento de você agradecer a Deus por isso. É o momento de você pedir a Deus que jamais a chama da alegria e da perplexidade, diante de tão grande fato, que ela jamais se apague no seu coração. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém
que ainda não experimentou de fato esta bênção em sua vida, para o qual Jesus Cristo é apenas uma figura que ainda não impactou a sua vida de uma maneira real. Mas hoje Jesus Cristo deseja trazer a você a bênção da ressurreição, a bênção de uma nova vida espiritual, uma vida de comunhão com Ele, uma vida que vai ser transformada dia após dia, até que se cumpra na sua vida a experiência da ressurreição final. E se você deseja nesta noite que esta bênção aconteça na sua vida, e você reconhece que isto é algo especial, que você não pode conquistar sozinho, que tudo que você tem que fazer é colocar a sua fé em Jesus. Cristo disse que a promessa da ressurreição é para aqueles que creem nele de todo o coração. Creem na importância da sua morte, creem na eficácia da sua ressurreição. Se você deseja nesta noite receber esta bênção, a bênção da ressurreição espiritual, a bênção da nova vida em Cristo, convido você a repetir essas palavras que eu vou trazer agora. Coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Deus, eu reconheço que até esse dia eu estou morto espiritualmente, mas eu quero na minha vida nesta noite a bênção da ressurreição. Eu quero nascer de novo. Eu quero esta nova vida que Jesus Cristo conquistou quando Ele venceu a morte. Eu quero me apropriar desta ressurreição que é o Senhor Jesus. Por isso eu confio nele de todo o meu coração. E eu desejo segui-lo durante toda a minha vida aqui na terra, com toda a fidelidade. Ajuda-me, Pai, para que eu possa permanecer no teu caminho. Em nome de Jesus. Amém.